Fala aí, aqui é Rafael Ratier do Responde Aí e hoje a gente vai bater um super papo sobre continuidade, beleza? E olha só, eu não sei vocês, mas eu adoro um gráfico, eu acho que eles ajudam muita gente a resolver os problemas e entender as coisas em matemática, tá? No caso, em cálculo. Eu tenho aqui dois gráficos, uma f de x e uma g de x. E qual que vai ser a ideia? A gente vai querer redesenhar esses gráficos. Então vamos lá tentar redesenhar cada um deles. Eu vou começar pela azulzinha, pela g de x, tá? Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? É colocar minha caneta aqui e ir seguindo, tá? Então eu tô seguindo, e percebe, ó, eu consegui redesenhar a função de forma contínua. Eu continuamente desenhei sem tirar uma vez sequer a caneta do papel. Eu só tirei quando eu acabei o desenho, né? Então se eu conseguir redesenhar a função sem tirar a caneta do papel, isso é um sinal de que essa aqui é uma função contínua, tá? Agora vamos ver esse caso aqui. Nesse caso, se eu começar daqui, até aqui tá tudo bem, tá vendo? Eu não tirei a caneta do papel, tô redesenhando a função, mas quando eu paro aqui no x igual a a, tá? Aí eu tenho um probleminha, porque o resto da função, ó, tá ali em cima. E aí, para eu poder chegar até lá, eu vou ter que tirar a caneta do papel, passar aqui para cima, e aí eu continuo a fazer. Então percebe que existe um ponto aqui, que a gente chama de ponto de descontinuidade, em que eu sou forçado a tirar a caneta do papel para continuar a desenhar a função. Esse aqui, então, é um indício gráfico de que essa função não é contínua, e como eu não tive esse problema aqui, essa função é contínua, beleza? Então, vimos aqui graficamente qual é o truquezinho para a gente descobrir se uma função é contínua ou não. Mas nem sempre a gente tem o gráfico para ajudar a gente. Então, vamos tentar descobrir de forma matemática quando que a função não é contínua e quando que ela é contínua. E para isso, eu vou pegar esse exemplo aqui de volta, tá? E aí, nesse exemplo aqui, vamos brincar de limites. Vamos ver o que acontece nesse ponto de descontinuidade, x igual a a. Se eu fizer o limite dessa função, do f de x, tendendo a por valores menores que a, ou seja, pela esquerda, olha só o que acontece. Eu vou ter como resultado esse f aqui, esse valor de y, tá? E se eu tender por valores maiores que a, ou seja, pela direita, eu vou ter esse y aqui. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Os limites laterais são diferentes. E bem, essa função a gente já viu que não é contínua, né? Então, se os limites laterais são diferentes, então a gente já sabe que a função não é contínua, tá? Até porque se os limites laterais são diferentes, não existe limite para esse x igual a a. Eles têm que ser iguais para o limite existir. Show! Mas isso aqui é condição suficiente? Se esses limites laterais forem diferentes, a função já não é contínua? Olha, aqui que reza o problema, tá? Aqui que mora o problema. Reza, o problema é ótimo. Por quê? Porque às vezes a gente pode se confundir e achar que isso aqui é o suficiente para dizer que uma função não é contínua ou que é, tá? Mas eu tenho esse caso aqui também. E nesse caso aqui, acontece o seguinte. Nessa g de x, quando eu for fazer os limites laterais, os limites laterais são iguais. Mas essa função aqui, ela é contínua? Ela não é não. Quer ver? Vamos tentar fazer aquela ideia do desenhar. Eu vou fazer, ó, descendo, tô redesenhando. Quando eu chego aqui em x igual a a, como essa bolinha está em branco, essa função não está definida aqui, beleza? Então eu tenho que tirar a caneta do papel, fazer esse pontinho aqui, descer e aí continuar. Então eu tirei a caneta do papel de qualquer forma. Já que eu tirei de qualquer forma, essa função não é contínua. Então, ó, mesmo que ela tenha limites laterais iguais, ela continua não sendo contínua, tá? O que acontece, na verdade, é que o limite da função quando x tende a é diferente do valor da função quando ela está em x igual a a, tá? Porque o valor é aqui e os limites são aqui, tá? O valor seria esse e os limites dão esse. Então, como que a gente junta tudo isso? A gente junta tudo isso numa condição geral que diz o seguinte, que para uma função ser contínua, eu tenho que ter os limites laterais sendo iguais e sendo iguais ao valor da função nesse ponto, no x igual a a, tá? Então, essa é a condição de continuidade para qualquer a dentro do domínio da função. E aí a gente se pergunta, pô Rafa, mas eu vou ter que testar todos os valores de a dentro do domínio da função? São infinitos, dependendo, né? Se eu tiver um domínio dos reais, por exemplo, são infinitos os valores de a. Eu vou ter que testar todos? Calma, gafanhoto, não precisa testar todos, tá? Não vai precisar checar todos os valores de a. A igual a 1, a igual a 2, a igual a menos 1, a igual a 0,0000001. Relaxa, não precisa. Sabe por quê? Porque vão existir algumas funções que elas vão ser contínuas o tempo todo. E aqui tem alguns exemplos. Todo polinômio é uma função completamente contínua. Então, em qualquer x,
que eu escolha, ou seja, qualquer x igual a que eu escolha, essa função vai estar definida. Se ela está definida, então não tem problema, não preciso testar se ela é contínua para nenhum valor de x aqui, tá? Então se cair um polinômio, diga se um polinômio é contínuo, você já sabe que o polinômio é contínuo. E o mesmo vale para raízes ímpares, né? Raiz cúbica, por exemplo. E vale também para funções trigonométricas de seno e cosseno, porque elas são ondulatórias, né? Elas são periódicas. Então também vale para elas. E o exponencial também vale, tá? Então esses aqui são exemplos de funções que elas vão ser sempre contínuas, a gente nunca vai precisar se preocupar com descontinuidades nela. Tem algumas outras funções que elas vão ser contínuas em certos intervalos, como por exemplo raízes pares e logaritmo. Raízes pares não estão definidas para valores negativos, não existe raiz quadrada de menos 5, tá? Mas qualquer valor de x positivo ou igual a zero está definido aqui, beleza? Então se está definido aqui, se você tiver que se deparar com a continuidade de uma raiz par em valores positivos, nem se preocupa, tá? Porque você já sabe que vai ser contínuo para x maior que zero, maior ou igual a zero. E o logaritmo, no caso, é maior que zero, porque não existe logaritmo de negativo, tá? De zero nem de negativo. Então, para x maior que zero, o logaritmo também é um exemplo de função que é sempre contínua onde ela está definida, que é para x maior que zero, tá? Então, ó, mesmo não sendo contínuas essas funções, se elas aparecerem, por exemplo, numa função definida por partes, a gente pode relaxar e não precisa se preocupar com nenhum ponto daqui para cá e daqui para cá, beleza? Mas como que isso aqui cai em prova? A gente conversou bastante sobre continuidade, etc. Mas a gente precisa ver como que isso cai em prova para entender como que a gente usa a continuidade. E é comum, é danado de aparecer em prova coisas assim, funções definidas por partes. E aqui, ó, eu já trouxe as cores, eu não usei as cores à toa. O x ao quadrado está em azul porque é um polinômio, é daquelas funções que são contínuas sempre. Então eu não vou precisar testar a continuidade para nenhum valor de x menor que igual a zero, menor que zero, porque eu já sei que o x ao quadrado está definido. Eu sei que x ao quadrado está definido para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai. Então relaxa, eu não vou precisar testar a continuidade para a igual a menos 8, por exemplo. Entendeu? E a raiz de x, a gente já sabe que ela está definida em valores maiores ou iguais a zero, então também não preciso testar a continuidade para x igual a 5, 6, 7, não preciso, fica tranquilo com isso. Qual é o único valor de a que eu vou precisar testar? A fronteira, tá vendo? Eu não sei se essa função vai ser contínua no exato ponto em que a lei de formação muda. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a minha regrinha, que é o dos limites laterais. Limite com x tendendo a zero pela direita de f de x tem que ser igual ao limite de x tendendo a zero pela direita, não, aqui é pela esquerda. Aqui é para a direita, f de x. E isso tem que ser igual ao valor da função em x igual a zero, tá? Essa é a regrinha que a gente viu. Agora eu vou aplicar essa regrinha para esse ponto, tá? Quando eu estou tendendo a zero por valores menores que zero, o que vale é a lei de formação x ao quadrado. Então aqui eu vou ter limite de x ao quadrado com x tendendo a zero. Quando eu estou tendendo a zero por valores maiores que zero, a lei de formação que está valendo é essa aqui. Está escrito aqui no enunciado. Então eu vou ter que o limite de f de x vai ser raiz de x com x tendendo a zero. E o valor da função em x igual a zero, como o igual está aqui em cima, é x ao quadrado. Então isso aqui vai ter que dar zero ao quadrado. Olha só, limite de x ao quadrado com x tendendo a zero, tcharam, deu zero. Aqui é a mesma coisa. Se eu tender a zero aqui, raiz de zero dá zero. E zero ao quadrado também dá zero. Então olha só, eu vi que zero é igual a zero, que é igual a zero. Então se eu achei esse resultado, é sim uma função contínua, tá? E de novo a gente não precisa checar nenhum outro valor, tá? Porque se eu for fazer x igual a 1, eu vou ter o mesmo resultado. X igual a zero, que era o problema, porque é onde muda a lei de formação. E esse vídeo te ajudou? Responde aí!